Olá, tudo bem? Você está com fome da palavra? Hoje nós continuamos a falar sobre os 5 pilares da reforma. E o segundo é o somente Cristo, ou solos Christus. E o texto nosso está em Atos, capítulo 4, versos 11 e 12, que dizem: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Este era um outro grito da reforma. Somente Cristo. A Igreja Católica, com o passar do tempo, foi se corrompendo. E essa corrupção, ela ganhou forma na adoração a imagens e a ícones. Isso começa ali por volta do segundo, terceiro século, com a morte de alguns mártires. Então, alguns homens de Deus, de fato, morreram por não negar a fé. O problema é que muitos cristãos começaram a ter misticismo acerca desses homens de Deus e começaram a escrever orações em nome dos mártires, ou para os mártires, melhor dizendo. E quando Constantino, em 313, ele promulga o Edito de Milão, fazendo com que o cristianismo aos poucos se tornasse a religião oficial do império, a igreja que outrora era perseguida passa a ser um local de status social, onde as pessoas entravam mesmo sendo pagãs. Então muitas pessoas deixaram de adorar Hércules, por exemplo, e começaram a adorar o apóstolo Paulo, ou algum dos mártires que morreram. E isso se perdurou até os dias de hoje. Então, quando a reforma ela eclode na Europa, é um grito contra essa idolatria. Nós não podemos adorar homens, somente Cristo. Não há intercessão de Maria, não há intercessão dos santos, somente Cristo. Não há outro nome dado, como diz o nosso texto, né? Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, aí entra agora a nossa aplicação. Vamos ver se nós somos reformados neste ponto. Cristo é a figura principal de um culto. É verdade, ele tem que ser na sua vida também. Mas agora, no culto reformado, Cristo é a figura principal. Os louvores devem apontar para Cristo. O sermão aponta para Cristo. Mas Daniel, ainda que você pregue no Antigo Testamento, ainda que você pregue qualquer versículo da Bíblia, Charles Haddon Spurgeon, um dos maiores pregadores britânicos que já existiram, ele diz: olha, pregar Cristo na Bíblia é como você encontrar uma estrada que leve até Roma. Não importa onde você esteja, sempre haverá uma estrada. Então ele usa de uma figura de linguagem para mostrar que sempre há um caminho na Bíblia que nos leva à figura do Redentor. Sempre haverá. Então a pergunta que eu faço, na reunião de oração, nos seus devocionais, Cristo ele aparece como figura principal? Você consegue enxergar o Redentor por meio das páginas deste santo livro? Você divide a glória dele com alguém? Seja político, pastores, líderes, pregadores? Cristo é a figura principal, é Ele que deve receber toda a honra, glória e louvor. Quando pessoas elas abandonam só os Cristos, elas começam a não só idolatrar imagens mortas, mas vivas. Qual o problema desses grandes falsos profetas? Por que eles arrebanham tanta gente, tantas pessoas? Porque as pessoas não têm os solos Cristos cravados nos seus corações. Então o grande grito da reforma é exatamente esse. Somente Cristo. Somente Cristo. É somente a Ele que nós servimos. A nossa mente está cativa a Ele. É com Ele que nós vamos reinar para todo sempre. Somente Cristo. Que este seja o lema da nossa igreja. Que este seja o lema dos trabalhos em sociedades internas. Que este seja o lema da nossa vida pessoal.
Se eu não me engano, foi Stuart Ollett, um grande pregador escocês, que disse: dica para devocional de vocês. Eu peguei com o Stuart Ollett. Abra a Bíblia todo dia de manhã. Primeira coisa que você vai fazer, abrir a Bíblia. Leia. Primeiro, antes, faça uma oração. Leia depois os capítulos que você tem na sua anotação do dia. Normalmente as pessoas fazem um cronograma. Quando você lê os capítulos determinados, nunca, jamais, em hipótese alguma, feche a Bíblia antes que você tenha encontrado Cristo. Seja em qualquer lugar da Bíblia. Encontre Cristo primeiro. E aqui fica uma dica para você. Se você quiser um auxílio para devocional nesse sentido, de encontrar Cristo na Bíblia, em todos os capítulos, compre a Bíblia. Aqui não é propaganda não, quero ajudar você. Compre a Bíblia da nossa editora, a Bíblia Herança Reformada. A Herança Reformada, para mim, é a melhor Bíblia de estudos hoje. Porque em cada capítulo de Gênesis e Apocalipse, embaixo ela traz uma devocional, que dá para você fazer sozinho ou em família, onde todos os capítulos têm aplicações e apontamentos à figura do Redentor. Fica a minha recomendação, tá bom? Que Deus te abençoe. E vamos orar? Santo Deus, graças te damos pelo teu único Filho, Jesus Cristo. Ó Deus, como é deleitoso saber que não há outro nome nos céus ou na terra que importa que sejamos salvos. Que Cristo seja o centro da nossa vida, do nosso culto, individual ou coletivo, seja o centro dos nossos ensinos, pregações, que Ele seja tudo em todos. Ó Deus, que Ele seja nosso maior deleite e alegria, o nosso maior prazer. Que o Senhor nos ajude. Em nome dele que nós oramos. Amém. Se você ficou comigo até mais no final de vídeo, eu peço que, por favor, você curta, compartilhe, se inscreva. E se você ainda não comentou nada, faça um desafio para você. Comente. Terei todo o prazer de ler. Um grande abraço e até a próxima.